Hoje eu vou te explicar o porquê que nós podemos romper o all-time high do Bitcoin e buscar a região dos 80 mil dólares exatamente nas próximas semanas. Bom, e tênis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, eu vou te explicar tudo isso através de métricas, através de dados, através de uma análise, beleza? Então, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, o primeiro ponto, a gente analisando aqui o curto prazo, tá? A gente fala de 80 mil dólares, mais 80 mil dólares, ele acaba sendo mais ali no médio prazo. Estamos um pouco longe dessa região aqui, essa linha branca aqui em cima. Mas eu quero te explicar sobre o curto prazo. Ontem, eu soltei um vídeo aqui no canal falando que ontem era a hora da gente tomar posições de entrada. Inclusive, eu estava gravando um vídeo exatamente nesse candle verde aqui, e eu comentei com você na análise de ontem que se a gente tivesse o fechamento desse candle aqui, sendo um candle de reversão, a gente teria uma excelente entrada. Caso você não assistiu o vídeo de ontem, volta lá, assiste o vídeo de ontem para você entender, porque eu expliquei por que aqui era um ponto de entrada. Estávamos no suporte de 0,382 de Fibonacci. Bom, a gente está vendo o mercado subindo nesse momento, né? Agora é hora de entrar? Não, agora não é hora de entrar. Caso você não tenha conseguido pegar essa movimentação, caso você não tenha entrado nessa movimentação, simplesmente tem duas coisas para você fazer. A primeira é chupar dedo, ficar assistindo o mercado subir. Deixa ele subir, não faça nada nesse momento. A segunda é você observar quando que a gente vai ter um próximo pullback. Esse pullback ele vai acontecer dentro do gráfico intradiário, tá? Saiba que mesmo que a gente vá para 80 mil dólares, por exemplo, nas próximas semanas, que foi como eu comecei esse vídeo falando para você, no curto prazo, até esses 80 mil dólares a gente vai subir em onda. Então a gente sempre vai ter pullback. Não existe essa história de que o mercado ele anda em linha reta. Ele anda em linha reta durante um período, mas depois ele volta um pouco dessa linha reta, ele entrega retração, por isso que a gente utiliza Fibonacci para a gente entender os pontos de entrada. Então, seja paciente o suficiente para ficar chupando o dedo e esperando essa movimentação acontecer. A guia, aonde que essa movimentação vai parar? A gente pode trabalhar com expectativas agora da onde que essa movimentação vai parar. A partir do momento que a gente romper o topo que a gente deixou aqui para trás, a gente pode começar a trabalhar com expectativas de que o Bitcoin ele vai subir no curto prazo e a próxima parada dele vai ser em torno dos 70 mil dólares e os 71 mil dólares. Ou seja, você pode ver o ativo subindo aqui mais um pouco até os 71 mil dólares, inclusive até os 73, que é o alvo 1 de Fibonacci, mas geralmente o mercado ele sempre para ali entre 0,382 e 0,618 de Fibonacci. Pode subir? Pode. Novamente, você vai ficar chupando o dedo enquanto ele estiver subindo. Depois que ele subir, ele encontrar um topo, ele vai entregar uma retração no curto prazo. E aí nessa próxima retração, você utiliza de pontos de entrada, beleza? Se trabalha com Fibonacci ali na retração para você entender quais são esses pontos de entrada. Bom, nesse momento aqui, o que nós podemos fazer é aguardar e verificar se ele vai fazer o rompimento dessa região aqui ou não. Caso ele rompa, a gente vai buscar esses patamares que eu acabei de falar com você no curto prazo. Caso ele rejeite, a gente vai ter retrações aí novamente e aí a gente pode trabalhar com um sentimento um pouco mais bearish de que ele vai buscar patamares mais baixos do que foi esse 0,382 de Fib. Entenda que ele já entregou a retração, a gente já teve as confirmações para ter um pullback finalizado, que é 0,382 de Fibonacci. Se o mercado subiu, ele entregou o pullback, significa que agora ele tem que ter força suficiente para ele entregar a próxima pernada. Se isso não acontece, se essa próxima pernada não vem, as coisas ficam negativas. Olha só, se você quer ser um investidor mais profissional, você não pode ficar só no achismo. Ah, mas a alta ela vai ser infinita. Ah, mas agora vai continuar subindo até 80 mil dólares. Agora vai cair até 12 mil dólares. Você não pode ficar só na narrativa. Você tem que estar o tempo inteiro observando o mercado e entendendo se você vai pivotar ou não a sua direção, a sua análise. Até esse presente momento, estou super bullish. Até esse presente momento aqui, eu acredito que a gente vai fazer esse rompimento e que a gente vai buscar ali os 71 mil dólares, sim, os 70 mil dólares. Em breve, vejo que isso vai acontecer.
Quando a gente olha para Ether, por exemplo, a gente também teve um excelente suporte acontecendo no Ether ontem. Ontem a gente teve Panic Sell acontecendo, inclusive nos últimos dias a gente está tendo muita pressão de venda de Ether por conta das negociações de ETF e a gente vê a Grayscale distribuindo um pouco ali de Ether e as pessoas começam a entrar em Panic Sell. Mas saiba que ontem foi um excelente dia para a gente comprar Ether e Ether mostrou muito interesse comprador dentro dessa região aqui. Que região que era essa daqui? Retração de Fibonacci entre 0,5 e 0,618 de Fibo. Quando a gente olha para essa região, a gente começou a ver altos volumes de negociação aqui, ó. Inclusive, se você observar, a gente teve o segundo maior volume de negociação nesse candle aqui, e o candle ele ficou praticamente estável. Ele foi um pouco para baixo ali, mas ele não teve grande queda. Veja que o volume ele foi bem agressivo. Isso significa que a gente teve a demanda de venda sendo absorvida nesse momento. Lembre-se, para todo vendedor existe um comprador. Então, quando a gente vê altos volumes de negociação e o preço ele não varia muito, significa que a gente está absorvendo aquela demanda de venda. Bom, ontem foi ótimos dias para a gente entrar no mercado. Inclusive, eu comentei isso com vocês aqui dentro do canal do YouTube. Inclusive, se a gente for lá dentro da comunidade on-chain também e olhar na data de ontem, o que foi falado dentro da comunidade on-chain, eu fiz um post exatamente mostrando essa região aqui, quando a gente já teve a confirmação do candle ali, falando que a gente tinha a oportunidade para aquelas pessoas que não estão seguindo a Mona Lisa, e só quem está dentro da comunidade on-chain vai entender o que é a Mona Lisa, mas que era para aproveitar esse pullback, porque a gente iria voltar a buscar os 70 mil dólares. E os 70 mil dólares, ele já está logo ali. E olha só, eu acredito nesse momento que nós vamos fazer o rompimento do all-time high. Eu acredito que essa movimentação que nós estamos fazendo agora é a movimentação mais saudável que nós tivemos nos últimos 3 meses para que a gente possa fazer o rompimento do all-time high. E eu vou te explicar exatamente com os dados on-chain o porquê que eu acredito nisso. Olha só, primeiro ponto, a gente consegue separar todos os grupos de entidades ali, a gente consegue olhar para todos os bitcoins por conta da beleza da blockchain e entender se aqueles bitcoins eles estão sendo negociados ou não. Esse gráfico que você está vendo aqui na sua frente é a quantidade de bitcoins que está ilíquido. Quando a gente fala que o Bitcoin ele está ilíquido, significa que ele foi transferido para uma carteira que ela tem pouco histórico de negociação. Se a carteira ela já tem alguns históricos de negociação, a gente considera o Bitcoin como líquido. E se os Bitcoins eles estão dentro da corretora, a gente enxerga os Bitcoins com alta liquidez. A gente enxerga que eles são high líquidos, por exemplo, que naquele momento ele pode ser vendido como ele pode ser comprado, ele pode ser negociado naquele momento. E olha só, por que eu acredito hoje, nesse momento, que é o movimento mais saudável que nós temos para que a gente vá buscar o nosso all-time high? Quando a gente olha todo o histórico do Bitcoin ali, né, obviamente, no longo prazo a gente tem um aumento do número de Bitcoins ilíquidos, isso porque a gente tem muitas moedas perdidas, 20% do supply ele é perdido. Quando a gente olha para os investidores de longo prazo, né, cada vez mais a gente tem mais pessoas investindo no longo prazo no Bitcoin. Muitas pessoas enxergam a tecnologia como revolucionária, como que isso vai bater o mainstream, a moeda fiat, por exemplo. Então todas essas pessoas acabam colocando cada vez mais o seu patrimônio dentro de Bitcoin, dentro das criptos também. E cada vez mais a gente vai passando a ter mais segurança no Bitcoin também. Por exemplo, cara, eu comecei nesse mercado aqui investindo 5 mil reais. Você acha que eu ficava seguro com 5 mil reais investido em Bitcoin na época que eu comecei? Obviamente que não, eu ficava mega inseguro, porque eu ainda ficava procurando aquelas perguntas de cadê o lastro do Bitcoin? O que eu vou fazer com o Bitcoin? Eu não consigo ver o Bitcoin. Será que isso daqui é scam ou não é? Hoje em dia já não é tão assim. Hoje eu posso falar por mim. Guitelis, por exemplo, eu tenho milhões investido dentro de cripto e eu me sinto muito mais seguro, por exemplo, em cripto hoje do que no mercado tradicional. Olha que louco. Eu consigo ter mais capital em cripto e me sentir mais seguro hoje, porque hoje eu entendo mais o mercado, porque hoje eu tenho a análise on-chain ao meu favor, então eu confio mais no mercado cripto do que eu confiava lá atrás. Então isso, com o passar do tempo, vai fazendo com que cada vez mais o Bitcoin ele fique líquido.
Isso daqui é uma das teses que a gente utiliza muito, né, por exemplo, para falar, bom, então o Bitcoin ele vai parar em $1 milhão. Sim, um dia ele vai parar em $1 milhão, porque cada vez mais as pessoas estão adotando o Bitcoin. Então, a gente começa a ver que tem um potencial sim para ele chegar a $1 milhão, mas isso vai acontecer nos próximos 2, 5, 10 anos? Acredito que não. Acredito que a gente não vai ver isso tão cedo. Possa ser que aconteça aí nessa próxima década e eu esteja completamente errado, e aqui é a parte da tese que eu quero estar completamente errado. Bom, então em azul a gente tem os ilíquidos. Em laranja a gente tem os bitcoins líquidos, que eles estão em carteiras que elas tendem mais a vender. Olha só, eu, Gui Teles, por exemplo, eu tenho uma carteira que ela é exclusivamente para holding e essa carteira ela não é movimentada, somente em algumas circunstâncias dos ciclos. E aí o que eu faço? Eu transfiro aquilo para uma carteira que ela é mais movimentada antes daquilo ir para a corretora, por exemplo. E depois aquilo vai para a corretora ou vai para a DEX, por exemplo. Essa outra carteira, ela tem conexão com DEX também, e aí a gente pode fazer as transações ali dentro. Não no caso de Bitcoin específico, mas quando a gente fala ali sobre os ARC20, quando a gente fala sobre Ether. Mas olha como que nesse período aqui a gente teve uma alta movimentações de bitcoins saindo da parte ilíquida, tá? Veja que a gente teve uma diminuição do supply ilíquido e passando para a parte líquida, ou seja, para essa parte aonde os investidores eles tendem a mais transferir aquilo, a distribuir aquilo, a mandar para a corretora, a fazer alguma coisa com aquele Bitcoin. Isso daqui foi um grande problema que nós tivemos quando a gente subiu aqui e veio buscar esse novo all-time high, porque isso daqui fez com que vários investidores logo em seguida eles vendessem os seus bitcoins e eles realizassem lucros. Olha só, aqui no topo do mercado a gente teve realizações de 9,5 bilhões de dólares em Bitcoin, porque os investidores eles começaram a transferir esses bitcoins aqui para as carteiras mais líquidas e, consequentemente, a gente viu esses investidores vendendo. E hoje, quando a gente sobe, quando a gente olha a movimentação que está acontecendo nesse momento, a gente não tem tantos bitcoins entrando nessa parte líquida. Nós estamos mais em uma ponta de acumulação dos bitcoins ilíquidos nesse momento. Ou seja, isso daqui começa a nos dar um sentimento mais bullish, uma confiança maior para que a gente possa buscar uma nova zona de preço. E essa nova zona de preço, que vai ser os 80, 90, 100, alguma dessas regiões, eu não sei qual que é a região, eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo fazer é que quando a gente chegar nessa região, os dados vão começar a apontar que novamente a distribuição, novamente os bitcoins estão saindo da parte ilíquida e indo para a parte líquida. E aí a gente vai encontrar uma nova região de topo, por exemplo. Então, nesse momento, isso está acontecendo? Não. Se isso não está acontecendo nesse momento, cara, a gente tem uma alta probabilidade de fazer o rompimento desse all-time high nesse momento. Uma das coisas que a gente tem que ficar muito de olho nesse momento é que muitos bitcoins entraram dentro das corretoras. Olha só, se a gente pegar o número de bitcoins altamente líquidos, a gente vai ver que eles aumentaram nesse momento, porque a gente teve grandes envios para as corretoras. Essa barra que você está vendo aqui, isso daqui é por conta da Mt. Gox. Ela está devolvendo os bitcoins ali para os seus clientes e a gente está vendo essa entrada acontecendo dentro de corretoras. Por isso que a gente está vendo o saldo nas corretoras subindo nesse momento. Porque os bitcoins que estavam na mão da Mt. Gox, eles estavam em líquidos também e agora eles estão dentro das corretoras. Gui, você acredita que vai ter venda desses bitcoins? Bom, eu particularmente acredito que sim, os clientes que estão recebendo, eles vão vender. Até esse momento eles estão vendendo? Não, eles não estão vendendo. Muitos deles estão tirando o Bitcoin de dentro da corretora, colocando o Bitcoin dentro das suas carteiras, porque muitos, ao longo desse período, estudaram sobre o mercado cripto e entenderam o que é o Bitcoin, então eles vão seguir na ponta holding ali, por exemplo. Mas eu de verdade acredito que a gente vai ter uma pressão de venda acontecendo em algum momento. Significa que essa pressão de venda vai jogar o mercado para baixo? Não sei, porque eu não trabalho olhando para apenas um grupo de entidades. Se eu for olhar para um grupo de entidades, não vai ser
para os bitcoins da Mt. Gox. Não vai ser para os bitcoins do governo alemão, nem do governo dos Estados Unidos. Se tiver um grupo que eu preciso olhar, eu vou olhar para os investidores de longo prazo do Bitcoin, porque eles detêm 70% dos bitcoins nesse atual momento, beleza? Bom, então a gente vê que temos sim esse sinal de alerta aqui, mas devemos levar em consideração isso que está acontecendo da Mt. Gox. E caso a gente não consiga romper essa região aqui dos 72 mil dólares, realmente isso vai ser um grande problema para o Bitcoin. Isso vai ser um problema tanto no price action quanto nos dados on-chain. Isso daí vai ser sim um problema. Como eu falei no começo desse vídeo, hoje a gente tem a maior chance de fazer um rompimento desse all-time high. Significa que é 100% de certeza? Não. Se eu tivesse 100% de certeza e se houvesse algum setup que me desse 100% de certeza, olha, você pode ter certeza que hoje eu já teria alguns bilhões na minha conta, beleza? E não, ainda não consegui chegar no bilhão. Então, a gente tem que analisar o mercado, day by day, como eu comecei a análise aqui falando com você, que, cara, se a gente voltar dentro dessa região aqui e rejeitar essa região, as coisas ficam um pouco mais negativas. Temos que analisar o mercado todos os dias, beleza? E olha só, inclusive quando a gente olha para essa região aqui de formação de topo, a gente teve uma alta realização de lucro acontecendo dos investidores de curto prazo. E nesse momento a gente não tem a realização de lucro acontecendo dos investidores de curto prazo. Isso porque eles não têm tanto lucro como eles tiveram lá atrás. Quando a gente analisa o NUPL, ele está falando o sentimento do investidor, mas o sentimento através do lucro ou prejuízo que ele tem naquela carteira. Se a gente está dentro dessa região vermelha, significa que o investidor ele está no prejuízo, em fase de capitulação. Se ele está aqui nessas regiões mais esperança, né, laranja, otimismo, o investidor de curto prazo ele nunca consegue chegar em uma zona eufórica, por exemplo, porque ele sempre vai vender antes, apenas o investidor de longo prazo consegue chegar dentro dessa zona, mas entenda que é comum que o investidor de longo prazo, ele venda, ele distribua aqui na região de otimismo. Olha só essa parte amarela que nós temos aqui em cima e olha só aonde que a gente teve a realização de lucro do investidor de curto prazo, exatamente dentro da mesma zona. Hoje, o Bitcoin ele está em 67 mil dólares. Enquanto a gente olha aqui ó, nesse topo que nós tivemos, quando o Bitcoin estava em 67 mil dólares, a gente estava nessa zona de otimismo. Ou seja, muitos investidores de curto prazo, eles estavam no lucro. Por isso que a gente teve pressão de venda deles, porque eles realizaram lucro. Hoje, em 67 mil dólares, esses caras não estão com grandes lucros assim. Inclusive, eles acabaram de sair da zona de prejuízo, que é essa zona de capitulação. Isso faz com que esses investidores, esse grupo de entidade, ele não tem pressão de venda nessa mesma zona dos 70 mil dólares, que é a zona que ele vendeu lá atrás, por exemplo. Então isso nos dá gás para que a gente possa romper o nosso all-time high. Olha só, quando a gente olha para todas as métricas, a gente consegue entender que o mercado bateu 70 mil dólares, as coisas estavam super estressadas, a gente teve alta realização de lucro, muita pressão de venda e o mercado recuou. Depois de meses, aí, um longo período dentro dessa região, entre 60 e 70 mil dólares, a gente foi em 53 e voltou, por exemplo, a gente vem de novo para essa zona de 70 mil dólares e não tem mais a pressão de vendas que nós tínhamos lá atrás. Isso faz com que a gente tenha uma probabilidade maior, isso faça com que a gente tenha uma expectativa maior do rompimento do all-time high acontecer nesse momento, nas próximas semanas, por exemplo. Isso é o que eu espero, por isso eu estou posicionado nesse momento, por isso que ontem eu soltei um vídeo aqui no canal falando para você que era o dia. Ontem era o momento da gente aportar. Porque quando a gente olha, já estamos próximo dessa região. Se a gente olhar para o price action, nós já estamos próximo dessa região aqui de 70 mil dólares. Se nós estamos próximos dos 70 mil dólares aqui, significa que quando a gente fizer rompimentos dessa região, principalmente aqui, ó, esse último topo que nós deixamos para trás, a gente vai começar a ter movimentos de desalavancagem. Ou seja, a gente tem combustível para subir de uma maneira artificial, de uma maneira muito rápida. E se a gente for analisar aqui a próxima pernada que o mercado poderia nos entregar, ele pode ir lá dentro dessa região aí, fazer essa liquidação e a gente ter uma movimentação em cascata.
Se a gente tem essa movimentação em cascata, a gente tem que se preparar antes da gente chegar dentro dessa região. Cara, simples. Se você conseguir se preparar antes do movimento acontecer, muitas das vezes você vai ter que ser um pouco paciente, porque o movimento ele ainda não está acontecendo. Você está visualizando o movimento lá na frente e você se prepara antes daquilo acontecer. Obviamente que você vai olhar para time frames diferentes, né? Você está olhando para gráfico de 4 horas, você está esperando movimentações intradiárias. Se você está olhando para gráfico semanal, esqueça que o mercado vai se movimentar nos próximos dias. Saiba que vai levar algumas semanas para aquela sua tese ela começar a rodar e ela chegar lá no seu ponto. Lembrando, cada carteira, uma carteira. Cada carteira, ela tem uma estratégia. Não adianta você querer misturar as coisas. Não adianta você querer entender que a decisão de uma carteira que utiliza DCA, por exemplo, é a mesma decisão de uma carteira que deu all-in no fundo do mercado. Entenda que as decisões elas não são iguais. A gente sempre tem que avaliar o investimento, o risco naquele momento e o melhor, o objetivo daquela carteira. Com isso, a gente vai conseguir trabalhar uma estratégia adequada para aquilo. Por isso que eu falo para você, se você quiser ter acesso a uma das minhas carteiras, entra para a carteira Rumo ao Milhão. Aqui no YouTube eu te trago análises, eu te mostro exatamente quais são as técnicas que eu utilizo e qual que é a minha visão de direcionamento do mercado. Mas saiba que eu tenho algumas carteiras e cada carteira ela vai tomar uma decisão diferente em prol daquela análise. Por exemplo, se hoje eu estou olhando para curto prazo, se ontem eu estava olhando para curto prazo, significa que as decisões de compra da minha carteira de longo prazo ela foi ontem? Não. Significa que a decisão das minhas carteiras de curto e médio prazo, ela foi ontem. E se eu estou olhando para a carteira de longo prazo, a decisão dela vai ser tomada em cima de outra coisa. E, por exemplo, a carteira da comunidade on-chain, ela toma decisões em cima da Mona Lisa. Talvez um dia você descubra o que é Mona Lisa, caso você tenha a chance de entrar para a comunidade on-chain. Bom, mais uma vez, se você quiser entrar para a carteira Rumo ao Milhão, o link está na descrição. Hoje à noite, às 19 horas, a gente tem uma live aqui no canal com o Fernando Pereira. Então apareça aqui, porque esse cara vai nos dar uma aula hoje sobre Fibonacci. Eu vou extrair essa informação dele, beleza? Bom, forte abraço, tamo junto. Eu vejo você de volta aqui no canal hoje às 19 horas. Valeu!